Boa tarde a todos, o meu nome é Rodrigo Rigota César, eu sou pós-doc supervisionado pelo professor Dr. José Alexandre Diniz. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de capacitores EIS para pH e detecção de chumbo em água, que é do capítulo 4.3. Então, a principal motivação é a contaminação, de resíduos liberado pelas indústrias por íons de metais pesados. A gente tem a acumulação desses contaminantes no solo, quando você vai utilizar esse solo para alguma produção, o plantio, esse alimento já sai contaminado. Você tem o fenômeno de bioacumulação, que é aos poucos o seu corpo vai contaminando, sendo contaminado por esses metais pesados. E a existência de poucas técnicas de detecção que podem ser utilizadas em campo. Não pegar uma amostra, levar para o laboratório e depois você ter o resultado. Então, o objetivo é desenvolver capacitores EIS que sejam aplicados em campo para a detecção do íon que você quer. Para isso, a gente tem que fazer a construção do dispositivo, por isso é mais fácil testar em capacitores menores, pequenininhos. Depois, com todo o procedimento de fabricação determinado, você muda para o capacitor EIS. Você pode utilizar também nanos compósitos para aumentar a sensibilidade do dispositivo e por fim detectar o íon que você quer, que nesse caso aqui, por exemplo, é o íon de chumbo em água. Então, como introdução, temos a estrutura de um capacitor MOS, que é esse carinha aqui, e a estrutura do capacitor EIS, que EIS nada mais é que o eletrólito, o isolante e o semicondutor. Note que as duas estruturas são iguais. A única diferença é que o meu alumínio da porta vai ser substituído pela solução que eu quero testar, e o meu eletrodo de referência. Esse eletrodo aqui vira esse eletrodo aqui. Então, como eles são iguais, todo o funcionamento de um capacitor, a acumulação, depressão e inversão, são utilizados para o capacitor EIS. Então, aqui já tem uma equação de flat band que eu posso utilizar para o meu capacitor EIS. A única diferença é que eu tenho que levar em consideração esses três parâmetros, que é o eletrodo de referência, a interação do eletrólito com o dielétrico, a interface aqui e os parâmetros da solução. De qualquer maneira, eu vou ter minha curva CV tradicional, só que para cada solução de pH, eu vou ter um deslocamento dessa curva, como mostra esse gráfico aqui. Todos esses parâmetros aqui são iguais. O único parâmetro que varia vai ser esse parâmetro aqui, que é justamente da interface do eletrólito com o isolante, com o dielétrico. E essa curva vai ser referente a esse cara aqui. Então, para cada valor de pH, por exemplo, nesse caso o valor de pH foi aumentando, então vamos dizer, tem pH 2, 4, 6, assim por diante, você você normaliza a curva e extrai os valores, geralmente em 60% da curva, e com esses valores você plota o gráfico de valor de pH por tensão, e a partir desse gráfico você tem a sensibilidade do seu dispositivo. Como eu havia dito anteriormente, esse cara aqui, que é a interação da solução com o meu óxido, essa relação é muito importante para determinar a qualidade do meu óxido. Se o meu óxido ele não tem os grupos hidróxidos, ou ligações de hidrogênio, ele não vai ter uma sensibilidade alta. Por isso que é muito interessante você utilizar high-K, como por exemplo o TO2, que ele tem uma grande capacidade de formar essas ligações, e como sendo high-K, ele tem uma capacidade maior de atrair cargas para essa interface. Então aqui temos os exemplos para quando está doando prótons, in situ nêutrons e aceitando. E como eu falei, por que o TO2? Além da alta valor da constante elétrica, ele tem uma grande capacidade de formar ligações de hidrogênio, que por sua vez gera alta sensibilidade. Além do mais, eu tenho uma estabilidade química com o TO2. Então aqui, por exemplo, eu fabriquei meu capacitor EIS.
Aqui é meu TiO2 exposto, aqui tem um quadrado, né, que a gente chama de poço, formado por SO8. Aqui a gota vai ficar confinada aqui dentro e eu vou descer o meu eletrodo nessa região, como mostra aqui a figura, né, e fazer minha medida elétrica. Como por exemplo essa daqui, onde eu tenho minha curva CV normalizada, né, por tensão, pH 4 em azul, pH 7 vermelho, pH 10 ou preto. Então, para cada pH, eu tenho um deslocamento da minha curva CV, extraindo o valor em 66%, VFB, né? Eu tenho minha curva de VFB por pH, onde eu posso extrair a minha sensibilidade de 96 mV por pH. De acordo com a literatura, eu tenho um limite, né, que é o limite de Nernst. Esse limite ele é quebrado devido aos dielétricos Raikkonen e a capacidade que eles têm de formar ligações de hidrogênio. E aqui eu tenho meu TiO2 para a solução de chumbo em água, que é partículas por milhão, que é o ppm. Então eu testei várias soluções, várias concentrações, né, de chumbo em água. E a partir desses dados eu tenho minha curva e extraio minha sensibilidade de 30 mV por 100 ppm. Esse é um dado muito interessante, pois isso significa que eu consigo, meu TO2 consegue detectar o íon de chumbo em água. Como é um capacitor, ele é pequenininho e sendo possível levá-lo ao local e fazer a detecção no local. Então, umas conclusões finais rápidas. Eu consigo utilizar o meu TiO2, que no meu caso foi utilizado por sputtering, consegui um valor de sensibilidade muito alto, de 96 mV por pH, e consegui utilizá-lo para detectar íons de chumbo em água, tendo uma sensibilidade boa de 30 mV por 100 ppm, mostrando que é possível e viável utilizar esse dispositivo. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigado.